Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, eu sou professor de filosofia aqui no aulalivre.net e hoje a gente vai ver a questão 55 do caderno branco da prova de Ciências Humanas do Enem 2019. Então, essa pergunta é uma pergunta sobre direito e mais especificamente a fundamentação, a base, qual que é a lógica central que está por trás da ciência do direito, da ciência jurídica, grosso modo. E é importante aqui notar desde cara que muitas pessoas confundem os fundamentos e a filosofia do direito com a própria prática do direito. Gente, direito é mais do que ser advogado e que ser juiz. Direito envolve toda uma ciência fundamentando as normas e leis da sociedade. Ela está muito ligada com os valores do iluminismo, se vocês quiserem fazer uma conexão aí, que é a ideia de que todos nós somos iguais perante a lei, temos iguais direitos e iguais obrigações enquanto cidadãos de um governo, especialmente dos governos democráticos. Pensem também no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, que diz, grosso modo, isso, como todos são iguais perante a lei. Então, a questão vai trazer isso à tona. Quais os fundamentos? Qual é a base racional, filosófica que está por trás da prática e da ciência do direito? Então, indo para a questão, como sempre, a gente dê uma lida no enunciado e nas referências, depois a gente lê o texto com calma. O enunciado diz: o sentido geral e fundamental do direito, conforme foi destacado, refere-se a... Então, como eu deixei já claro no início, já dei spoiler, é sobre qual que é esse sentido mais básico do direito, mais fundamental. Então ele já não nos ajuda tanto assim. A referência também a gente só tira dali que é um dicionário de filosofia. Então ele é uma definição ampla e geral sobre como tal termo funciona na filosofia. Isso só reforça o que o enunciado diz, é os fundamentos, a base racional que está por trás desses valores e práticas que constituem o direito. Vamos para o texto então, já que a gente precisa dele para garantir uma resposta boa, ao meu ver. Em sentido geral e fundamental, direito é a técnica da coexistência humana, isto é, a técnica voltada a tornar possível a coexistência dos homens. Como técnica, o direito se concretiza em um conjunto de regras que, neste caso, são leis ou normas, e tais regras têm por objetivo o comportamento intersubjetivo, isto é, o comportamento recíproco dos homens entre si. Então, só retomando, como eu comentei mais cedo, o que está na base da ciência do direito e da própria filosofia do direito é a ideia de preservar uma igualdade que se supõe que todos os seres humanos, dentro de uma sociedade, possuam. Todos eles ali sendo iguais, eles têm que ter mesmos direitos, mesmos deveres, e a ciência do direito surge para garantir que esses direitos e deveres sejam cumpridos dado a intersubjetividade, dado que são todos indivíduos diferentes, conflitos vão surgir, problemas surgem, o direito está ali para administrar essas coisas, tendo em vista essa igualdade. Agora que eu fiz meu comentário, vamos ler as alternativas com calma. Lembrando, o enunciado é: o sentido geral e fundamental do direito, conforme foi destacado, refere-se a... Letra A. Aplicação de códigos legais. Gente, essa é relativamente promissora até, porque de fato é importante para a ciência do direito que códigos legais sejam aplicados. Mas quando a gente estuda um pouco mais, a gente vê que essa fica meio estranha. Eu sempre gosto de trazer o exemplo muito curioso da Inglaterra. Na Inglaterra eles funcionam nos tribunais através de um sistema de common law, ou lei comum. A ideia é que a história da prática do direito é mais importante que a lei escrita. Eles têm códigos penais que são muito diferentes daqueles encontrados no Brasil, e outros países da Europa também estão seguindo nesse ritmo agora, nessa maneira de pensar o direito, onde então casos anteriores, discussões anteriores de outros cientistas jurídicos é mais importante do que a letra exata da lei. O que é importante então é uma prática. Por isso, lei comum, a ideia de que é uma lei que foi estabelecida na história da prática jurídica. Então, letra A também, ela é até promissora, mas parece ter alguns probleminhas aqui. Eu diria, no geral, que dado que tem esses exemplos mais estranhos dentro do direito, ela está olhando muito para a aplicação e pouco para os fundamentos, que é o que a questão e o texto estão chamando a atenção. Vamos lá, letra B. Regulação do convívio social. Essa daqui já é bem mais promissora, porque regular o conflito social é uma característica que está ligada diretamente com o que falou ali no texto sobre o conjunto de regras que está baseada em administrar, em cuidar dos nossos relacionamentos intersubjetivos.
Pelo fato de nós sermos pessoas diferentes e convivermos em sociedade, o conflito é quase que inevitável, mas o direito serve para dar uma administrada nele, controlar ele para que fique no campo das ideias e da lei e que não vá, por exemplo, para a violência. Então, regulamentar, proteger, administrar o convívio social está muito mais próximo dessa ideia fundamental de direito do que a alternativa anterior. Mas vamos ler as outras com calma. Letra C. Legitimação de decisões políticas. Gente, direito e política são coisas diferentes. Famoso uma coisa, outra coisa. E apesar deles terem vários momentos em que eles se entrecruzam, tem muita coisa do direito que está além da política. Por exemplo, existem muitas práticas e teorias do direito que se preocupam com relações pessoais, ou então relações intersubjetivas, mas de grupos muito pequenos e fechados. Existe direito imobiliário. São casos em que a gente tem dificuldade em ver como isso seria político, a grosso modo. Então são coisas muito próximas, direito é super importante para a política e vice-versa, mas não é o fundamento do direito. O direito ele é uma ciência completa que tem uma base estabelecida e independente. Então letra C está errada, letra D. Mediação dos conflitos econômicos. Novamente, ela está parcialmente certa, mas tem muita coisa para além dos direitos e conflitos econômicos que está em jogo dentro das nossas práticas e ainda mais da filosofia jurídica. Por exemplo, casos de agressão, de violência, ou casos que, no geral, não envolvam direitos, mas simplesmente a administração do convívio, como eu falei mais cedo, eles todos fazem parte da prática do direito. Reduzir o direito simplesmente a questões econômicas é tirar grandes esferas do direito que estão muito mais relacionadas com a integridade física, moral e psicológica dos indivíduos, de uma sociedade. Então, letra D também está errada. Por fim, letra E. Representação da autoridade constituída. Bom, essa daqui tem diferentes níveis em que eu acho que ela não funciona, já dando aqui também um pequeno spoiler, mas em particular o direito ele não está tão centrado na autoridade, ele está mais centrado em respeitar os direitos individuais de indivíduos. Eu estou marcando aqui com um pleonasmo, mas é para ficar bem gravado mesmo. O direito serve para proteger os indivíduos, os cidadãos, de um determinado espaço diante de certas circunstâncias. Então figuras de autoridade não são tão centrais assim. A questão da representação é muito cara ao direito. Por exemplo, se eu me meter em algum processo por algum motivo, eu vou precisar de algum advogado para me representar legalmente, mas também isso não é essencial. Isso faz parte da prática do direito, mas isso não está no fundamento que guia esta prática. Anterior a isso, está o que já foi marcado na letra B, alternativa correta, regulação do convívio social. O direito existe para garantir a paz entre cidadãos numa sociedade plural e, geralmente, dentro de sociedades democráticas que tenham como valores a igualdade e a liberdade das diferentes pessoas. Gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que tenha ajudado. Lembre de deixar seus comentários, like e de se inscrever no nosso site e no canal aqui do YouTube. E, por favor, dê uma olhada nesses outros vídeos aqui dos meus colegas maravilhosos resolvendo outras questões. Obrigado e até mais.